Eu abracei o caos e eu tô amando o caos. Porque eu vejo o presente, eu vejo o detalhe das coisas. Ganhei muito dinheiro. E com muito dinheiro, mais um buraco no peito. Quando você tem um buraco no peito, você não sabe quem você é, o que você faz? Fui fazer besteira. Cheguei a pesar 157 quilos, fui fazer uma cirurgia bariátrica, 2 meses na UTI, 7 dias em coma, quase morri. Um dia eu falei pra Deus, Deus, me leva. Ele falou, não, volta. Chegou a sua vez, não. E aí fui estudar psicologia transpessoal, fui estudar todas as religiões, fui fazer experiência somática, Associação Brasileira de Traumas, formei na psicologia transpessoal, fui atrás de mim mesmo até que eu descobri quem eu era. A Gallup fez uma metodologia, tá nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente tá chegando com força, sou certificado pela Gallup no Brasil, eu aplico dentro das empresas, tô na Unilever, Itaú, no G4, e fala que a sua sequência de talentos é 1 em 33 milhões. Quando você vai achar outra pessoa igual a você? Nunca. Quando eu entendo essa minha sequência de talentos, eu começo a falar, eu sou bom nisso, mas ele é bom naquilo. Vamos fazer uma parceria poderosa? Você me ajuda nisso e eu te ajudo naquilo. O ser humano é feito em base de trocas. Os caras estão emburrecendo a sociedade. Estão tirando as palavras bonitas, difíceis do vocabulário. Eles estão deixando as pessoas emburrecerem. Pra quê? Pra serem comandados. Então, o conteúdo do Resiliência Humana vem pra você olhar pra dentro, pra você achar uma forma de você ganhar dinheiro. Depois de algum tempo, eu já tava lá fazendo meus treinamentos, me desenvolvendo. Em um desses movimentos, eu fiz um negócio que chamava o pote da gratidão. Todo dia você anotava o papelzinho pelo que você é grato e jogava lá. E aí, no Natal, eu fiz isso e eu dei pra um monte de pessoas esse pote da gratidão. E aí uma artista bem famosa compartilhou isso, em um dia entrou 80 mil pessoas numa comunidade no Facebook. E aí eu liguei o Facebook, que já tinha 8 mil, com o Instagram. E aí depois de sei lá quanto tempo eu entrei no Instagram, eu tinha lá 100 mil seguidores e pedido de ajuda já teve desde pessoas muito carentes até artistas muito famosos. Tava numa live e entrou uma famosa lá e falou assim, eu vou me... E eu vi na hora. E aí eu falei assim, eu vi que você tá meio desesperada, eu vou mandar meu celular aqui, você me chama? Ela mandou o telefone, ligou, ela veio direto do meu consultório, conseguiu acalmar ela. A gente recebe 3 mil mensagens por dia de pedido de ajuda. Como você não se envolve a ponto de ir pegar na mão mesmo e se colocar? Terapia. Hoje quem tem acesso às mensagens do Instagram são 2 pessoas, eu e mais uma. Porque qualquer pessoa que começar a ler lá vai entrar em depressão. Quem são as 5 pessoas que você mais ama? Minha esposa, meu filho, meus pais, minhas irmãs. E seu nome vai entrar quando nessa lista? As pessoas não estão nem olhando pra si e querem salvar o mundo? Calma. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Como Eu Não Pensei Nisso Antes. E hoje eu tô recebendo um cara de declarações fortíssimas. Se a gente tivesse gravado aí um pouco antes as coisas que ele falou... Vamos ver se eu arranco aí essas declarações durante a nossa conversa. Eu tô recebendo ele, que é terapeuta, autor, best-seller, palestrante. Deve ter uma outra série de atribuições aí que ele vai contar pra gente, com certeza. Seja bem-vindo, Robson Ramush. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Os papos que precedem os podcasts são bem quentes, eu sou sempre assim, todo mundo fala, mas estou disponível aí para poder ajudar, que você escute com carinho, escute com amor o que a gente vai falar aqui. Eu gosto de uma premissa que é assim, esteja aberto, diga mais o sim pro não do que o conhecimento. Você ficar falando, eu já conheço tudo, isso aí que ele já vai falar, eu já sei. Não é assim, meu amigo. A evolução é constante, a resiliência tem que estar à flor da pele o tempo todo e a gente tem que estar evoluindo, senão a gente não passa de ano, né? A água bate na bunda, a gente tem que ir para cima. Então que possa ser um papo legal que ajude as pessoas a encontrar o seu caminho e com muita inovação, eu nunca pensei nisso antes, para que a gente possa ser feliz. Por que você tem medo? Porque eu tenho medo? Eu tenho medo de não viver o presente. Eu estou numa fase da minha vida que eu chamo de janela... Eu não queria falar porque vai ser o nome do livro novo que eu estou tentando escrever. Lance em primeira mão aí, pô. Mas eu vou falar, Janela Sagrada, tá? Chama o livro, Janela Sagrada. O que é a janela sagrada? Eu estou no melhor momento da minha vida, onde meu trabalho está fluindo, eu encontrei o meu lugar, meus filhos estão lá bagunçando a casa, aquela bagunça, confusão, auê, meus pais ainda estão vivos e mesmo nos problemas dele eu ainda encontro. Então eu abracei o caos e eu estou amando o caos, porque eu vejo o presente, eu vejo o detalhe das coisas.
Então essa janela sagrada, que é um momento que a gente tem na vida, entre os 35 e os 50, 55, ou às vezes pessoas antes que já conseguem fazer isso aos 25, aos 50, onde eles estão trabalhando, dando o seu melhor, estão a todo vapor, tem suas crianças, aquela casa, minha casa é uma zona, tem papagaio, cachorro, as crianças, bola, futebol, a casa do meu pai do lado, onde meu pai tá velhinho ainda, acamado, mas mesmo assim a minha família tá junto, o trabalho que não para de surgir coisas novas, eu chamei isso de janela sagrada. Que é você abraçar. E não é que tá tudo bem, ai, tá rico, tá lindo. Não. É o caos. Mas é lindo o caos. E se a gente não aprender a viver cada vez mais, acho que por causa disso, inteligência artificial, deixar o autoconhecimento para depois, longevidade, o que tá rolando, tá na moda agora, faz você se questionar. Então o que eu tenho medo, como você perguntou, é eu não viver essa janela sagrada de abraçar o caos, abraçar o que se apresenta e não levar muito mais pro pessoal as coisas. E sim tirar o aprendizado e dar o próximo passo. Cara, tem uma coisa que você falou que eu acho interessante do caos, porque vende-se muito uma ideia de organização extrema, como se esse fosse o segredo da felicidade. Mas se organizar diante dessa bagunça positiva que você está trazendo, né? Eu vivo assim também, eu tenho 3 cachorros, um filho, trabalho pra caramba, e é tudo junto, as programações acontecem, e eu tenho vivido muito isso, e sorrido muito por causa disso também. Inclusive, me ajudou a diminuir assim, a minha ansiedade a partir do momento dessa aceitação. Assim. Mas isso se contrapõe a uma agenda de disciplina e performance que é vendida, ou não? A velocidade não vai diminuir. Sim, do tempo. A galera vai continuar, a resiliência vai começar a continuar, a gente querendo vir fazer podcast, colocar seu conteúdo, eu continuar as palestras, continuar dando as consultorias da Gallup nas grandes empresas, atendendo individualmente, escrevendo outro livro, minha família. Mas internamente está em paz. Eu tenho a minha rotina. Então, de segunda é um dia mais tranquilo para eu organizar todo o que eu tenho. Na terça e quarta e quinta são mais atendimentos, consultorias e palestras. De sexta eu fico mais com a minha família. Sábado e domingo eu costumo trabalhar porque eu dou muitas palestras. Sim? Então, olha lá, meu advogado ligando. É o caos. Mas tô feliz porque é notícia boa que eu já sei. Boa. Você entendeu? Então, internamente eu tô em paz. E é isso que a gente tem que ver. Porque a gente tem lá... Antigamente se dizia que a gente tem 100 mil pensamentos por dia. Hoje foi feito um novo estudo, falam que são 6 mil decisões. Então a conversa interna não para, mas você toma algumas milhares, sem ter milhares de decisões, né? Então, quantos desses pensamentos e quantas dessas decisões são negativas e autodestrutivas? Não são reais. 80%. Eu gosto de uma frase que fala: a mente mente. Tá? A mente mente. Seu coração não. Eu gosto de uma outra frase que é assim: a maior distância que eu já percorri é entre minha mente e meu coração. Então eu tenho que ficar trilhando isso, mas internamente em paz. Lento, presente, sentindo o gosto da água, lembrando qual é a primeira... se você já lavou o cabelo. Tem gente que chega lá e fala: nem lembro se eu lavei o cabelo, nem senti o gosto se eu já bebi água hoje. Eles estão vivendo num mundo interno e digital, ciborgue, né? Mas... que não estão nem aí. Então que você possa estar em paz internamente, mas na velocidade do mundo. Mas sabe, eu encontrei algumas ferramentas para conseguir fazer isso. Por exemplo, eu fiz 12 anos de terapia. Muito bom, vá fazer terapia. Foi ótimo. Em um determinado momento, eu fui ao psiquiatra também, tomei remédios, que foi importante para mim. Sim. No entanto, eu percebi que se eu parasse de mexer no celular 7h30, 8 horas da noite e deixasse ele num outro cômodo, eu comprei um relógio, um despertador. Comprei lá no centro da cidade. E aí eu não mexo no celular à noite. Isso resolveu meu sono mais do que remédio. Sim. Tá? Acordar 5 horas da manhã, mais ou menos, para que eu consiga pensar um pouco, ler uma palavra, pode ser qualquer religião, alguma coisa que positiva para mim e tal, acalmar meus pensamentos, fazer... Eu sou muito da oração da gratidão também, assim.
Eu sempre me perguntei por que eu tenho 2 pernas e 2 braços e tem pessoas que não têm, cara. Isso é muito nítido pra mim. E outra coisa que é muito nítida pra mim, que as pessoas não falam muito, eu penso muito sobre isso, é doido isso. E é o banheiro, cara. Eu sou muito grato por ter um corpo que funciona. Eu não sei se eu vi coisas e ficaram na minha cabeça, assim. E aí, sempre que quando eu começo a subir muito porque fulano atrasou, porque alguma coisa estourou, eu volto para esse lugar do básico. E funciona muito, cara. Me acalma. Porque a minha mente é muito acelerada. Eu tenho uma grande amiga que chama Isabela Camargo, foi repórter da Globo. Sim. Sim, ela tem um livro que chama Dá um Tempo, ajudei muito ela. Do burnout, não é? Do burnout. E a gente fez uma série de lives antes da pandemia e na pandemia. Uhum. E a gente falava que a gente tinha 4 tarefas essenciais na nossa vida. Tá? As essenciais, as importantes, as do dia a dia e as urgentes. Então a gente tem 4 tipos de tarefa todos os dias. As essenciais, as urgentes, as do dia a dia e as importantes. Qual que você faz primeiro? Acho que eu faço as urgentes primeiro. Por isso que as pessoas estão fodidas, desculpa o palavrão. Porque elas têm que fazer o que é essencial. Você acabou de falar que é essencial para você colocar o celular num outro lugar, para você poder ter um bom isso sono. Tá Você certo. entendeu? Uhum. Acordar e ler uma palavra. Então nós temos... O celular você recarrega na tomada. Os carros do posto de gasolina, agora nos postos elétricos. E nós nos recarregamos aonde? Então nós precisamos desse tempo, essas tarefas essenciais para o nosso dia a dia. O que é essencial para o Amushi? Eu pensei no trabalho, mas eu entendi. Mas os importantes estão no trabalho. Tá? Você precisa parar. Você não é o seu trabalho. Eu lembro muito de Chico Anísio, tem muita gente que não vai saber. Cara crachá. Você não é seu crachá. Você é sua família, sua essência. Eu pergunto sempre para as pessoas, quem é você? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Então, se você sabe responder quem é você, você entende o que é essencial para você. Então, o que é essencial para o Amushi? Tomar um belo café da manhã, dar uns beijinhos na minha esposa, estar perto de Deus, estar perto da natureza, fazer meu pedal e minha natação, brincar com os meus filhos. Você entende? Ligar para minha família, tomar uma cervejinha com os meus amigos. Isso é essencial, tem que ter na minha vida. Minha esposa vê que eu começo a ficar muito nervoso, fala, vai lá tomar uma com seus amigos. A minha esposa faz sempre. Vai viajar, vai fazer um retiro, que você precisa ficar sozinho. Então é o que é essencial para mim. As pessoas estão esquecendo de fazer o que é essencial. Depois que você faz o que é essencial, você faz o que é importante. Então você tem um projeto de vida, tem um projeto de vida da sua empresa, tem um projeto de vida do quanto você quer guardar, tem um projeto de vida familiar. No meu projeto de vida, até quantas vezes eu tenho que transar com a minha esposa. E tem que estar lá mesmo. Tem que estar lá. Porque senão você vai arruinar seu casamento. É isso. Então tem lá as 10 saúdes, tá? Que eu gosto muito. A física, a espiritual, a intelectual, a emocional, familiar, família de origem, relacionamento, tá? Profissional, financeiro, ecológico e social. Ajuda alguém que está precisando sem nada em troca. Você entende? Quando você organiza essas 10 saúdes e sabe o que é importante na sua vida e faz o que é essencial, você tá fortão. Aí você consegue fazer as coisas do dia a dia. Sobra tempo para essa rotina que você falou anteriormente. E quando você faz o que é essencial, o que é importante, o que é do dia a dia, não tem urgente, cacete. Você domina só a vida. Sim, tem aí a confusão do advogado ligando, tem a confusão... Foi isso que eu quis dizer. O meu ponto é assim, quando eu comecei... As pessoas não sabem organizar a vida. Eu vim numa busca espiritual também, por ser uma pessoa melhor e mais calma, porque chegou um ponto que eu falei assim, bom, eu alcancei algum sucesso profissional, eu sou bem casado, eu amo a minha esposa, eu tenho um filho bacana, massa, e eu tô sempre nervoso. Eu vou ter um infarto, vou ter um AVC, eu tô numa idade que... E aí comecei a engordar, porque também tem uma coisa da escassez, que quando você sobe de vida, você vai comer o que você não podia comer. É isso aí. O meu pai fala, com 87 anos, que o único prazer que ele tem hoje é comer. Tá bom. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou pirar. E aí eu comecei a buscar... O fato de acordar mais cedo, por exemplo, eu percebo que eu acordo mais descansado, porque aí eu faço esse procedimento e vou pra academia. Treino. E aí, 7h30 da manhã eu já resolvi minha vida. Já resolveu, você fez o que é essencial. Talvez eu tenha invertido a palavra.
Mas quando eu falo urgente, assim, são os pepinos que aparecem. Vão aparecer, não tem problema. As adversidades são trampolim para você crescer. Para de fugir dos embates. Conflito e confronto são diferentes. Pessoas que pensam diferentes, religiões diferentes, profissões diferentes, em busca de algo ali, vamos ver o que dá, e estão querendo buscar uma inovação, vai dar resultado. Agora, se você entra o tempo todo para ganhar, você está ferrado. Aprende, evolui. Né? Eu falo, minha maior dor está diretamente ligada ao meu propósito. Aquilo que eu mais sofro é o que eu tenho que ensinar para as pessoas. Então, a história da minha família, meu avô foi expulso do Líbano, meu outro avô foi expulso da Itália. Chegaram no Brasil, perderam tudo, reconstruíram tudo. Devagarzinho foram construindo. Meu pai começa a trabalhar com 6 anos de idade. Sim, não teve uma infância, mas mesmo assim muito nervoso. Meu pai tem 3 infartos, um câncer de próstata, AVC, marca-passo e está acamado. Você entende? Porque só trabalhou. Sim? Então, eles se tornaram muito resilientes. Meu pai foi o maior atacadista de tecido da 25 de março. E meu pai queria um engenheiro, um médico, um advogado. Eu fui ser engenheiro civil, mas eu não gostava, porque era uma idade dele. Fui fazer um outro negócio, fui trabalhar nas confecções da minha família. Minha família era do Jeans Amushi. Quem é mais antigo lembra. Ganhei muito dinheiro. E com muito dinheiro, mas um buraco no peito. Né? Quando você tem um buraco no peito, você não sabe quem você é, o que você faz? Besteira. Fui fazer besteira, sexo, drogas e rock and roll. Cheguei a pesar 157 quilos com 29 anos, 28 anos. Fui fazer uma cirurgia bariátrica, 2 meses na UTI, 7 dias em coma, quase morri, 7 vezes reoperado, 8 vezes reoperado. Sim? E os médicos me deram como morto. Um dia eu falei para Deus, Deus, me leva. Tá? Porque você vê seus parentes chegando, seus amigos, é triste. Eu falei, esse sofrimento, deixa eu ir. Ele falou, não, volta. Chegou sua vez, não. E aí fui estudar psicologia transpessoal, fui na minha busca espiritual, fui para a Índia, fui estudar todas as religiões, fui fazer experiência somática, Associação Brasileira de Traumas, me formei na psicologia transpessoal, fui atrás de mim mesmo até que eu descobri quem eu era. E quando eu descobri quem eu era, criei o Resiliência Humana. São minhas iniciais, Robson Amushi, Resiliência Humana. Então, em cima da minha dor, daquilo que me angustiava, você fala, ó, tô com uma idade, pode ser que aconteça alguma coisa, deixa eu ir buscar o meu coisa, eu começo a me curar. Então, quando eu olhei, transformei, ressignifiquei, sei lá a palavra que você quer, transmutei, mudei aquilo que doía dentro de mim e comecei a ter uma comunicação mais leve. Não queria mais convencer as pessoas. Eu aprendi uma coisa com o meu filho que é engraçado demais. Não tem os pinguins de Madagascar? Quando as pessoas começam a falar muito e não querem te escutar, fala, sorri a cena. Cara, entendeu? Essa foi a maior transformação da minha vida. Só falar com quem me respeita. É isso. Eu levei 40 anos para entender isso. Então você tem que olhar para dentro de si. Bati aqui, se eu tenho que falar com uma pessoa, eu falo. Mas eu realmente eu me despluguei da necessidade de ser aceito, respeitado, amado ou qualquer coisa assim. Cara, mas foi uma... são sempre eventos catárticos, né? Que vão trazer isso para você e aí você vai conseguir de alguma forma aprender isso. Mas de crises de transformação. Fala mais disso. Crises de transformação. Pode ser muito dinheiro, menos dinheiro. Perder um emprego, mudar de emprego. Um pé na bunda. Pé na bunda, qualquer tipo. São crises de transformação que está fazendo a sua vida dar uma desestabilizada para você alcançar um novo lugar. A grande dificuldade das pessoas é elas encontrarem o seu lugar. Hoje eu encontrei o meu lugar. Meu lugar de pai, meu lugar de filho, meu lugar de empresário, meu lugar de palestrante, meu lugar de terapeuta, meu lugar de irmão, meu lugar de... Eu encontrei o meu lugar. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei meus valores, eu sei meus talentos, o que eu estou à prova, tá? A metodologia da Gallup que eu aplico dentro das empresas. Estou na Unilever, estou na Mercado Livre, estou no Itaú, estou em grande número no G4, eu falo muito disso, no G4 Educação. Ele fala que a sua sequência de talentos é 1 em 33 milhões de pessoas. Quando você vai achar outra pessoa igual a você? Nunca.
tá? Eles fizeram... A Gallup fez uma metodologia, está nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente está chegando com força, sou certificado pela Gallup no Brasil. Ele fala, tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Você está nos escutando, compra esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, da Gallup. A editora é Sextante. Atrás vem um código, você raspa e faz um teste. 177 perguntas, você faz em 20 minutos. Não para fazer o teste, porque senão você perde. Não tem certo ou errado. Ali, ele vai te dar os seus 5 principais temas de talentos. Ele dividiu em 34. Quando você vai receber isso, você vai falar, caramba, por que não me contaram isso antes? Eles separam pessoas de estratégia, pessoas de execução, pessoas de influência, pessoas de relacionamento. E aí você consegue começar a achar seu lugar. Isso não serve só profissionalmente. Quando eu fiz e a minha esposa fez, a gente entendeu como um e o outro funcionavam. E ele fala que a sua sequência de talentos de 1 ao 34 é 1 em 33 milhões de pessoas. Nunca vai achar outro Edu, nunca vai achar outro Gabriel, nunca vai achar outro Amushi. Quando eu entendo essa minha sequência de talentos, eu começo a falar, eu sou bom nisso, mas ele é bom naquilo. Vamos fazer uma parceria poderosa? Você me ajuda nisso e eu te ajudo naquilo. O que a gente estava fazendo quando a gente estava conversando aqui? Me ajuda nisso? Você me ajuda naquilo? Trocas. O ser humano é feito em base de trocas. Equilíbrio. As relações de mesma ordem, quando eu digo mesma ordem, é trabalho, amigos e relacionamento. Não entra pai e família, tá? Precisa ser equilibrado. Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. Você me deu seus livros de presente. É o mínimo que eu posso fazer a hora que eu chegar no meu escritório, pegar meus 5 livros e te mandar de presente. É uma troca equilibrada. As relações acabam quando a pessoa deixa o ego bosta entrar. Posso falar palavrão aqui, né? Pode. Ego bosta. Tem o ego bom e o ego bosta. Você sabe a diferença? Não. O ego bom é, Edu, vamos juntos dominar o mundo? O ego bosta é, eu vou dominar um mundo sozinho. Você entendeu? O Pink lá do Pink Cérebro. Tá? Então, as pessoas querem sozinha. Não, cara, o mundo é farto, tem pra todo mundo, vamos dividir. Vocês estão malucos? Que guerra é essa que a gente tá entre si? Você entende? Mas isso não advém de um pouco do medo? O medo. Você sabe o que é o medo? O medo é um recurso de segurança. Ele é um grilo falante. Mas tem uma questão. Um bom conselheiro. Mas tem uma questão. Então, talvez eu tenha me expressado errado. O medo é a insegurança de depositar a confiança no outro. Eu sou o contrário. A gente se conheceu, eu falei, eu confio 100% nesse cara, até que me prove o contrário. As pessoas estão diferentes. Eu penso assim hoje. As pessoas são diferentes. Não confio naquele cara. O bigode dele não gostei. Tá doido, velho. Todo mundo começa com 100% pra mim. É isso aí. Mas também tem uma outra coisa que eu aprendi no mundo dos negócios. Todo bom parceiro, ele não se importa em juridicar tudo que a gente combinou. Aí é um recurso de segurança. Sim. Ele traz pra mesa. A gente pode... Isso eu aprendi no livro. Fazendo o meu primeiro livro. Que assim, beleza, a gente combinou as coisas. Se a gente combinou as coisas, a gente não se importa em formalizar as coisas. E isso faz com que as pessoas fiquem tranquilas. E eu aprendi que os meus bons parceiros me deixam confortável na mesa de negociação. Eu fico confortável em trabalhar com essas pessoas. E tem mais um ponto que eu adiciono. Concordo 100% com o que você está falando. A gente vai pôr todas as cláusulas do nosso contrato e deixar tudo no papel. Só que vão ter coisas que não vão ter no contrato, que a gente vai esquecer. A partir dessa coisa que a gente não está no contrato, a gente esqueceu, se forma um novo contrato. Entende? O que as pessoas falam, não, isso aí não. Cara, isso a gente não conversou sobre isso. Vamos achar um meio em comum. Achar o meio em comum. Hoje eu sou pago para resolver problema e achar meio em comum. Resolver pepino dos outros. E eu sou bom, hein? Você tá com pepino aí e não consegue resolver, me chama que eu resolvo. O Buffett falou isso, né? Que você não consegue fazer um contrato com uma pessoa ruim, esquece. E acho que é essa coisa... Isso até parte um pouco do princípio que você falou, de quando você vai tomar decisão, se você bate ou não com a pessoa e tal. Eu sou muito movido pela intuição. Eu analiso todos os dados, eu leio, eu me informo, mas eu confio na minha percepção. Você tá checando a mente e a emoção. É aquela frase que eu falei, minha maior distância é entre minha cabeça e meu coração, esse cheque. Tem pessoas que são 100% cartesianas, racionais, né? E tem outras que são 100% emoções. Não dá para ser nenhum nem outro. Véio. Você tem que ter o equilíbrio, é ótimo isso.
Cara, e aí entrando um pouco mais nessa parte de negócios, você falou sobre... Você traz toda essa visão de comportamento, toda essa visão de pensamento, essa questão espiritual, e aí você canaliza isso para o Resiliência Humana, que é um perfil hoje que tem mais de 13 milhões de seguidores. 12,9, a gente tinha 14,9, a gente ficou 60 dias fora do ar com essa bagunça que a Meta aí e o Instagram tá fazendo com a inteligência artificial. Eles bloqueiam a gente, dão restrição, nem sabe por quê. Exemplo, eu tenho uma ONG, eu ponho uma foto lá de uma criança que eu tô pedindo ajuda, que vai se não receber dinheiro que o governo negou. Eles falam que eu tô... explorando. Não explorando. Eles falam que é falsidade, sei lá, que eles criam um golpe financeiro. Não, meu, eu sou uma ONG, eu sou real. Tá aqui os documentos. Põe uma pessoa para falar, para investigar, não derruba a página. A gente tem uma ONG que estava arrecadando R$500 mil por mês, e a gente doando esse dinheiro, eles derrubaram a página, 300 mil seguidores. Do que a gente arrecadava, a gente está arrecadando R$100 por dia. Aí você tenta conversar com alguém, não existe isso. Por que não existe essas pessoas? Por que a gente não consegue falar com essas pessoas? Sei lá quantos bilhão deve ter no Instagram. Não, mas peraí, mas na Apple, por exemplo, sei lá, se você perdeu o seu celular da Apple, isso aconteceu com a minha esposa. Pô, cara, você liga, é ótimo. Você resolve rapidinho. É a Apple. Né? E aí quando eu respondendo a sua pergunta, lá não tem, é tudo robô. Para você acessar alguém, você precisa conhecer alguém muito forte. Senão você não volta à página. Ação judicial. Eu tenho 8 Instagrams da Shopee. Você já viu aquelas coisas da Shopee? Tá? A gente vende muito Shopee, Mercado Livre, a gente é afiliação, a gente é afiliado de produtos digitais dentro do Resiliência, falando já de negócios. Tá? Nessa atualização nova, eles derrubaram 8 Instagrams nossos de achadinhos da Shopee. A gente ganhou a liminar, a tutela, a urgência, já aplicou lá, depois da tutela vem não sei o quê, quem é de direito sabe. Aplicou já a multa, eles não voltam. Você entendeu? Então, é meio maluco. E aí, sim, respondendo a sua pergunta, traz a psicologia para dentro. Traz o desenvolvimento humano. Você sabe quem você é, você tem seus talentos, você tem seus valores, você compactua com algumas pessoas. Se esse negócio aqui não está indo, o que mais eu posso fazer? Que outro negócio eu posso fazer? Qual que é outra empresa que eu posso abrir? Você entende? Eu odeio as pessoas que elas dependem só de um... Isso todos os meus clientes eu falo. Não dependa só de uma fonte de renda. Isso as pessoas não entendem. Ainda existe uma mentalidade muito grande de eu vou arrumar um emprego e aí ele vai determinar o plano de carreira. Então você tem lá sua assessoria, você tem sua assessoria de empresa. Paralelamente a isso, você fez o livro, fez o podcast, dá suas consultorias, dá suas palestras. Você entende? Vai abrindo um leque. A sua maior propriedade, aquilo que você mais tem de valor é quem você é. É o servir a vida. Então, como eu sei no que eu sou bom, eu sirvo na ONG, eu sirvo no Resiliência, eu sirvo em produtos afiliados, nas palestras, como terapeuta. Eu abro um açougue, eu vou abrindo. Tem vários negócios. Vários negócios. Você entende? Não fica lá dependendo. Muxa, não. Eu fui sempre maluco, eu nunca me adaptei. Eu sempre fui construindo. Eu não paro de construir. Eu estou construindo um outro negócio maluco que eu não posso falar. Eu não paro. Você entende? A vida é movimento, olhar para o mais. Eu sempre pergunto para as pessoas que vão fazer consultoria comigo, aonde seu negócio vai estar daqui 5 anos? Onde seu negócio vai daqui 10 anos? Vamos fazer uma estratégia, olhar para isso e movimentar? Aí a Apple já vai lançar o 18, está aqui o 17. Daqui a 2 minutos tem o 18, tem o 19, tem o 20. Os caras não param e vão ficar líder de mercado para sempre. É isso. Então, ou você usa essa sua resiliência, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, né? Hoje, de novo, o seu maior ativo é você. Se você não está olhando para você, começa a se preparar. As pessoas que vão sobreviver com essa IA que está chegando aí, a gente não sabe onde vai dar, são aquelas que sabem se adaptar. Não é nem mais o esperto, nem mais o forte. Está muito rápido. Muito rápido. Mas você sabe que eu fazia muito ghostwriter. Muito. Depois do sucesso do primeiro livro, veio muito ghostwriter. Cara, eu devo ter feito, sei lá, uns 20. E aí, depois do ChatGPT, acabou. Acabou. Zerou.
Zerou. Eu não ganhei mais R$1 com isso. Acho o seguinte. Alguém tem que se responsabilizar pelo que está escrito na IA. Não, você tem que checar. Acho que você tem que fazer apuração. O papel do jornalista, do escritor é fazer apuração, não só escrever. Tem uma série de coisas. Mas o fato é, se essa fosse a minha única fonte de renda, ela tinha secado. É isso. E se você não está fazendo terapia, se você não precisa ser terapia. Compra um curso, compra um livro, assiste um filme, se desenvolve, vai na igreja, espiritual, tanto faz o caminho. Essa é a minha bandeira. Você acha que as pessoas não querem evoluir? Não, o que está acontecendo? As pessoas estão cansadas. Você pergunta para qualquer um, sai na rua aí, como é que está a sua vida? Primeiro... Não, mas tem as pessoas que estão cansadas e tem as pessoas que só reclamam. Na boa. Mas elas estão cansadas. O reclamar, o gritar, o bater, o brigar é uma forma de chamar atenção. A gente tem 5 linguagens do amor, você conhece? Não. O toque, o elogio, tá? A atenção, tempo de qualidade, mimos e momentos que é presente e atos de serviço. É servir um cafezinho como você me fez ali, tá? Quando as pessoas estão gritando, brigando ou reclamando, o que elas estão chamando? A atenção. Vou te dar um exemplo simples, tá? Eu tenho um Buda lá que eu trouxe com a pedra do Taj Mahal da Índia. Fechou? A única coisa que eu falo pro meu filho, pros meus filhos é não brinca na porra do Buda. Onde eles vão brincar? Lá. Por quê? Se eu tô brigando, se eu tô gritando com eles, eles entendem que é atenção, que é uma das linguagens do amor. No seu inconsciente, isso é amor. Então, quando a pessoa tá gritando, tá reclamando, tá cansada, ela tá pedindo ajuda. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: meu maior ato de coragem foi pedir ajuda. As pessoas não sabem pedir ajuda. Peça ajuda, meu. Eu não tenho o mínimo medo de ligar e falar: porra, meu, me ajuda aí, eu tô precisando. Qual o problema, meu? A única coisa que o cara vai falar: hoje não dá. Simples assim. Eu vou para os Estados Unidos, que eu consegui um jogo do Brasil, tá? As quartas de final. Só que eu quero ir nas oitavas. Você tá esperançoso, hein, cara? Vai dar certo, velho. Tem que dar, né? Vai dar certo. Boa. Pegamos o melhor time. Marrocos era muito forte. Eu também acho. Muito pocado. Eu achei que ia perder. Foi pancada. E guerreiros. eu acho que foi bom ter tomado um sacode. Lógico, é bom. Vão chegar agora na raça. O Ancelotti com aquela carinha Ele bonitinha, agora ele já ficou bravo. Ele já se ligou. Já tá vindo nas entrevistas bravas, já tá xingando todo mundo. Ele já se ligou. Agora ótimo, caiu a ficha agora. Imagina, sei lá, numa... E aí eu liguei pro cara da CBF, que foi um paciente meu, e falei: meu, queria ir muito nas oitavas de final. Me arruma aí. O cara respondeu: desculpa, Muxa, eu não posso. Senão eu perco meu emprego. Honesto pra caramba, tudo bem, mas eu liguei e pedi, qual o problema? Fez mal pra ele. E eu já falei: se você não tô te pedindo porque eu queria levar muito moleque, porque tá $2.000 o ingresso, muita loucura. Entendeu? E é isso. Então saiba pedir ajuda, saiba ligar pras pessoas, saiba crescer, saiba evoluir. Por que as pessoas não pedem ajuda? Não sei, meu. Eu acho que isso vem da infância, da criação, do como você foi criado. Muitos tiveram que se virar sozinho, não tiveram o pai ausente, ou que estava trabalhando, ou não tinha o pai, não tinha a mãe. O nosso mundo é meio maluco, né? Então, a base de toda... E o autoconhecimento te liberta disso. Você entende? O autoconhecimento te liberta. De você olhar e falar: tá bom. Né? Hoje quem é feliz? Quem tem relacionamentos saudáveis... Eu gosto muito de falar uma coisa nas minhas palestras, que é assim: antes as pessoas queriam um objetivo. Escrever o livro. Fechou? Depois elas falaram assim: eu quero curtir a viagem. Tá? De escrever o livro. Agora com quem eu vou escrever o livro? O que está valendo a pena agora são as relações. Com quem que você está se relacionando? Essa pessoa conversa com você, você conversa com assuntos difíceis, você coloca o seu ponto sem querer impor e sem machucar o outro. Então você curtir sua vida com outra pessoa, com outras pessoas, com amigos, famílias, um incentivando o outro, sempre olhando para o lado bom da coisa e crescendo e evoluindo, é maravilhoso. Minha esposa chegar e falar: acho que você tinha que melhorar nisso. Né? Meu filho falou: acho que se você fizer assim é melhor. Chego na minha irmã e falo: tem uma oportunidade aí, você começar a fazer, deixa eu saber. Você entende? Chegar no meu sócio e falar: tem outro negócio pintando ali, vamos para esse lugar?
Então, incentivar um ao outro mostrando o caminho é maravilhoso. Cara, eu consigo fazer isso, eu consigo pedir ajuda, mas eu não faço isso pra todo mundo. Eu sou muito... Eu sou esse cara aí que você falou. Eu sou mais bonzinho, eu saio fazendo para todo mundo. Não, eu ajudo as pessoas. Eu acho que as pessoas podem contar comigo, mas eu não conto com todas as pessoas. E às vezes eu sou surpreendido pro bem. Às vezes vem uma ajuda. Eu passei agora 60 dias sem meu Instagram, sem o Resiliência Humana. Tá? 14 milhões de pessoas, fechou? Quantas pessoas você acha que me ligaram para falar a Muxi precisa de ajuda? Nem 5. Nem 5, 2. Mas minha família, né? Uhum. Tirando a família profissional. 2 caras que eu nem imaginava. Eu já fui indicado por uma pessoa que eu achei que me detestava. E eu perguntei. Eu falei, eu achava que você não gostava de mim. E a pessoa falou assim, eu não gostava, mas eu respeito você. É isso aí. Entendeu? Eu adoro também assim... Eu vi uma lealdade, eu vi uma separação entre assim, cara, eu não vou... É aquele elogio que vem assim, não, o Robson é meio não sei o que lá. Mas, isso aí o cara é bom. Posso dar uma dica para você fazer a sua vida andar mais rápida? Eu fiz isso na minha vida e a minha vida foi revolucionada quando eu fiz isso. Tá? Dica de Robson Amushi para você fazer sua vida ficar mais feliz e você ficar mais leve e alcançar seus sonhos e ter resultados mais rápidos. Olhe e faça uma linha do tempo da sua vida. Do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28, 28 aos 35, 42, 49, vai embora. A sua idade, até a sua idade. Veja todas as desavenças, relacionamentos que foram cortados, pessoas que você não fala mais, eu chamo essas pessoas de excluídas. E faça as pazes com essas pessoas excluídas. Eu não estou falando que você precisa ir lá e procurar a pessoa. Você precisa fazer essas pazes internamente. Tá? E às vezes até ir lá e pedir desculpa. Quando eu comecei esse trabalho de desenvolvimento humano, já tem quase 17 anos, 18 anos, vai fazer esse ano, em outubro. A primeira terapeuta, que foi a Adriane Campidelli, ela é um monstro de psicóloga, uma das brava pra cacete, aquelas brava, que não alisa de jeito nenhum. Ela falou, tira esse peso morto de você. Vai fazer... O rancor não... Ressentimento. Tirar isso dentro de você. Como você vai fazer isso? É problema seu. E aí eu comecei a ligar para as pessoas e falar, desculpa, naquela época eu estava meio nervoso, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Se eu te machuquei, não quero que você vá ser meu amigo. Eu estou ligando para pedir desculpa. Liguei para uma ex-namorada minha e falei, eu sei que eu não fui tão bonzinho, você também não foi, mas eu não quero ficar com essa mágoa, eu quero poder te encontrar na rua e a gente ficar numa boa. Inclusive, hoje ela trabalha comigo. Você entende? Então, se você quer acelerar a sua vida, e pode ser uma viagem muito maluca, porque quando você desfaz esses nós, quando você tira esse rancor de dentro de você, você tira esse peso e você fica mais leve. Vem outra pessoa com o mesmo contexto, com a mesma confusão, você sabe lidar, porque você já aprendeu com aquilo. Então, se você não tira os aprendizados, isso é profissional, serve também. Quantos chefes, quantos sócios, quantos... colaboradores, você teve uma desavença e você levou isso e está guardado aí dentro de você. Perdão não é sobre o outro, né? É sobre você mesmo, né? Perdão é sobre você. Na verdade, eu estava compensando as pessoas. Você sabe como você perdoa? Fazendo uma compensação. Continua. Eu te dei um murro na cara aqui. Pô! Edu, desculpa aí, velho. Você vai desculpar? Acho que não, velho. Você tomou uma porrada e ainda tem que desculpar, o cargo é todo seu. Agora, se eu falar, Edu, eu vou fazer terapia, Edu, eu vou abrir uma ONG, eu vou ajudar pessoas, eu vou falar publicamente pedindo desculpas que eu sou errado. Já dá uma... Você compensa. Eu trabalhei isso... quando eu não perdoo você pelo murro na cara que você me deu, eu tô tomando 2 vezes o murro, cara. Tipo... Eu entendi que eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir leve e eu preciso dar chance pro Gabriel e não porque ele é ele, você é você. Mas eu levo um aprendizado. Talvez eu não fique tão próximo do braço na próxima oportunidade. Mas é isso. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que aprender a levar essas coisas. Eu acho que isso adoece muito. Eu acho... E aí eu queria entrar no assunto do Instagram, que a gente vai falar do resiliência. Porque é curioso. Você é um cara que se destaca pelos ensinamentos acerca
da qualidade de vida, do comportamento, do pensamento, sentimento e ação. Você tem uma página de muito sucesso no Instagram, que é o Resiliência Humana, que deu muito certo. Você é um cara muito bem sucedido falando nisso. E, ao mesmo tempo, as redes sociais são um ambiente tóxico também, onde a gente faz muita comparação um com o outro, onde eu vejo um cara que fez um post melhor do que o meu, e aí eu fico achando que, puta, o cara é melhor do que eu e tal. Eu não sei, eu começo a me comparar, e aí é o segredo do fracasso. Né? A comparação, segredo do fracasso. Comparar. Quando você compara, você para a sua vida. Ótimo. Ótima explicação. Porque é bizarro, né? E como isso afeta a gente. Como é que você vê essa dualidade, não sei se é essa palavra, entre esse lugar legal, que é onde você leva mensagens bacanas, positivas, onde você acolhe a pessoa. É legal, tem post que eu leio lá do Resiliência que eu falo, porra, que legal, eu fico melhor, assim. Me gera um efeito positivo na minha percepção de vida, né? Enquanto outros conteúdos são tão nocivos e esse ambiente... Como é que você prosperou nesse ambiente tão complexo que são as redes sociais? Eu vou voltar um pouquinho atrás. O meu primeiro curso de desenvolvimento humano que eu fiz chama Leader Training, tá? Instituto Tadashi Kadomoto, ITK. Tá, Tadashi foi um grande amigo. Meu livro, Um Compromisso por Dia, é escrito com ele. A gente tem centenas de milhares de livros vendidos desse livro. E um dia a primeira pergunta que eu perguntei para ele é assim: não dá para ser pelo amor? É só pela dor? E ele me respondeu assim: Amushi, nós somos feitos de partes. Sombra e luz, morte e vida, alegria e tristeza. Só que, infelizmente, a dor vende mais do que o amor. Vê lá, o da Atena, Jornal Nacional, Fantástico. Qualquer um. É só e vende. Por quê? A gente se conecta. Quando eu enxergo a dor do outro, não sei se você viu que tacaram a menina sem a corda. Vi, cara. Que maluquice, velho. Aquilo mobilizou. Por quê? Podia ser eu, podia ser você. Então a dor leva a gente para estado de alerta. Mas o que acontece? Se você ficar remoendo essa história durante muito tempo, você vai ficar doente. Somatização. Eu sou formado em experiência somática, Associação Brasileira de Traumas. Fechou? Então a somatização de certas emoções te faz transformar seu físico para isso. Existe um estudo japonês que chama banho de floresta, que é você estar perto da natureza, ficar algum tempo desconectado disso só perante a natureza. Isso faz uma glândula que a gente tem aqui sair desse estado, tá? Ela chama amígdala, tá? E a partir disso você consegue voltar para o seu neutro, esporte, natureza, meditação, respiração, hobby, ajudar os outros, faz essa glândula te sair de alerta. As pessoas começam a ficar negativas e consumir muito conteúdo quando essa glândula, e elas estão em estados de alerta. A pandemia colocou a gente num estado de alerta e tem muita gente que está até hoje. A pandemia já foi o quê? 6 anos? 5 anos? 6 anos? 6 anos, foi 2020. Isso. Tem gente que está em estado de alerta ainda. Tá? E aí ela fica massiva a ser reativa. Você já viu andando na rua, você olhou para a pessoa já quer confusão? Eu fui esse cara aí. Você está entendendo? Então, se você não neutraliza isso, você vai conseguir as coisas. Mas é mais difícil. Imagina um cara triste. Imagina um desenho de um cara triste e de um cara feliz. Tá? Vou falar em dinheiro, para você ter exemplo. Tá? O triste, ele vai fugir da pobreza. O feliz vai em direção à riqueza. Fechou? Você acha que os dois vão conseguir alcançar o resultado? Sim. O cara que vai fugir da pobreza, eu tenho um amigo que ele divide os centavos quando você vai no bar com ele. Conheço. Assim. Tá? Só que ele é mais rico que eu. Fechou? Só que ele foge da pobreza. Só que isso gasta energia pra cacete. Ele não consegue dormir, tá? Ele fica doente mais rápido. Baixa energia. Tá? Agora tem o feliz, que está indo em direção à riqueza. Tá? Ele tem mais ideias, ele está com mais energia, ele é mais saudável, ele pratica esporte. Então existe o caminho dos dois lados.
Eu não estou falando que um é certo ou errado. A gente precisa dos negativos, a gente precisa das pessoas, porque às vezes a gente está tão atento aqui que a gente não consegue olhar. Existe uma linha tênue também entre você ser pessimista e realista, Isso. entre você fazer uma gestão de risco e você se ater somente ao risco, Isso, né? é isso aí que você está falando. Só que a internet foi dominada. O algoritmo te entrega aquilo que você consome. Abre um Instagram novo e só assiste palestra de qualquer assunto, de IA, que está na moda. Você vai ver que aquilo só vai entregar IA para você. Então aquilo que chega no seu Instagram é aquilo que você é, cacete. Então seja muito atento. Se tá caindo só vídeo lá de mulher pelada, é porque você gosta de pornografia. Se só tá caindo vídeo de desgraça, é porque você é negativo. Então, sendo sincerão, que você queria que eu fosse sincerão, toma cuidado com o que você tá consumindo. Na minha casa foi proibido expressamente YouTube e Instagram na mão dos moleque. Quantos anos ele tem? 4 e 8. Não vai, é livro, joga xadrez, joga... VTV? Desenho? Sei lá, aqueles que a gente via, Bob Esponja. Entendi. Mas Patrulha vídeo no Canina. YouTube não? Tem 4 horas por semana. Aí eles veem, meus filhos são vidrados em futebol. Aham. Aí vê lá o Vini Júnior. Mas vem cá, legal esse tema. Por que você não deixa o seu filho assistir YouTube? Eles não estão preparados. Mas qual é a diferença do conteúdo? Você vai assistir o YouTube lá, a música do... O drible do Vinícius Júnior com a música Senta aqui, batidão, pega no meu bilauzão. Isso é muito louco, velho. É muito louco. Outro dia, meu filho, quando a gente pegou isso e eu fui estudar a fundo sobre isso, ele tava cantando uma música que não dá. Você entendeu? Ô, caraca. Então eles misturam o conteúdo, né? Eu faço parte de um grupo que chama Cora Academia, que é trazer pilares de Platão, Aristóteles, a filosofia como ela é para as empresas. Gabriel Kanner, o Guilherme Freire também está isso, Em Busca da Verdade, eu fiz o Em Busca da Verdade, que é os caras estão emburrecendo a sociedade. Os caras estão tirando as palavras bonitas, difíceis do vocabulário. Eles estão deixando as pessoas emburrecerem. Para quê? Para serem comandados. Então, o conteúdo do Resiliência Humana vem para você olhar para dentro. Para você achar uma forma de você ganhar dinheiro. É mais uma educação do que simplesmente lá frases. Por trás, a gente estuda muito. Então, de manhã, são frases mais espirituais. Na hora das 10, 11, coisas de ação, colocar em prática. Na hora do almoço, uma pequena reflexão. Depois do almoço, motivacional, para pôr a galera para cima. Final do dia, reflexão. Você entende? À noite, descansa. Então a gente vem fazendo um trabalho que é para tirar as pessoas do caos. Mas a escolha está aí. Dizem aquilo lá, não sei se isso é verdade, depois queria saber. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Você é a média das 5 pessoas que você anda, do conteúdo que você consome, do livro que você lê e da televisão que você está assistindo. Eu tenho uma questão sobre o YouTube. Não é bom pra cacete, desde que direcionado para as coisas boas. Eu não sou um especialista, mas eu tenho um filho de 5 anos. Eu percebo no comportamento dele que, quando eu coloco para assistir o Bob Esponja, o Scooby-Doo, os desenhos da minha época, pelo menos, ele tem uma determinada reação. Os vídeos curtos, ainda que o conteúdo seja legal, ainda que o conteúdo seja só um desenho bacana, cara, ele começa a se oriçar. Tem alguma coisa que eu não sei o que o conteúdo curto, ele começa a te... Injeta oxitocina, as adrenalina da vida nos moleques. Mesmo que o conteúdo seja bom, ok. É isso. Então, E eu tenho uma outra pergunta para você. Você falou assim, eles estão emburrecendo a população. Eles estão emburrecendo a população, eles quem? Ou, como você disse, pô, Datena sempre deu audiência, o Aqui Agora, né? O churume, a violência, a gente sempre pagou para assistir isso. O
que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Cara, não sei, mas eu venho todos os dias nas minhas orações falando assim, que eu me junte a pessoas que têm os mesmos valores que eu e querem construir algo saudável no mundo. Todo dia eu faço essa palavra de afirmação. Milagre da manhã. Tá? Pra quem não conhece, Milagre da manhã. Rezar, palavras de afirmação, visualização, gratidão, ler algo positivo, um exercício físico. Então eu tô nessa aí, cara. Ele chama Milagre da Manhã, Manhãs Poderosas. Tem várias literaturas que se você acorda antes e faz esses 5 passos, você tem um dia mais... a forma como você acorda é a forma como o seu dia vai ficar. Então, eu sempre venho falando que eu me una com pessoas que querem dar algo melhor para as nossas próximas gerações, o legado que eu vou deixar para cá. E aí eu caí com grandes empresários que têm essa mesma visualização e essa mesma intenção que eu, que é de ser honesto, fazer o bem à família, a Deus, né? Que você e essa é a nossa filosofia, homem e mulher. Não estou falando que você não pode se relacionar. Eu criei a maior festa gay do Brasil, eu tenho vários amigos de todas as religiões, mas que dê para viver em paz e eu não precise provar para você que o seu é certo e o meu é errado. Eu não estou falando que o meu é certo, eu estou falando do que eu vivo em paz dentro do meu coração. A gente sabe o que você está falando e eu entendo que a gente está vivendo um momento... Realmente, eu trabalho com palavras, né, cara? Entendeu? Então eu fui muito cerceado nessa coisa do gerenciamento das palavras mesmo. Assim. Se eu falo uma coisa errada aqui, os negros vão acabar com resiliência. É meio maluquice. Não, eu posso errar. O ser humano é feito de erros. Cara. O cara erra e é crucificado porque falou um erro. A sociedade do cancelamento. Eu não quero olhar para as minhas dores, mas vou cancelar ele que falou que a menina ficou de Chico. Exemplo do Neymar, quiseram cancelar ele. Eu passei por isso. Você entendeu? Eu posso então, falar disso. Por que se a gente quer apontar tanto pro outro, se a gente não tá olhando nem para dentro de nós, pra gente poder ter gabarito, educação, conhecimento, instrumento para poder mostrar, vamos fazer de um outro caminho? Eu não tô falando que não tem que a lei do homem, tem que praticar a lei do homem, mas que seja uma lei do homem para fazer a galera evoluir, ser melhor. Eu acho que é o seguinte, uma coisa é você ter boas intenções e defender uma causa justa. Outra coisa é você se apropriar dessa causa supostamente justa para praticar injustiça e para ganhar dinheiro com relação aos outros. Isso aí. Eu compreendo a diferença do que você está falando. Cara, uma vez aconteceu uma coisa, eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou falar. Nem sei se eu deveria, mas eu vou falar. Coisa a gente corta. Não. É porque uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa que trabalhou, era uma cliente, e ela estava rescindindo o contrato, e nessa rescisão de contrato, essa pessoa falou assim, eu tô rescindindo o contrato, etc e tal, e eu como uma mulher negra. E em nenhum momento eu fiz essa conexão entre uma coisa e outra para apontar certos descontentamentos com relação à parceria. Para mim, aquilo foi uma forma de me encurralar, de me diminuir ou de me colocar num lugar ao qual eu não pertenço. O que eu respondi é que a palavra, que eu não sei se a palavra vai cortar, né? Preciso tomar cuidado, mas o racismo eu vou falar aqui, depois a gente vê. Olha, é um crime inafiançável, mas a acusação, a falsa acusação de racismo também é crime, embora não seja inafiançável. Então, por favor, formalize a relação e eu aguardo. E aí veio um pedido de desculpas. É isso. Vou te dar um exemplo besta, fechou? Resiliência Humana é um perfil de frases, de educação, palestras. A gente começou a fazer umas propagandas. A gente precisa ganhar um dinheirinho. Começou a fazer Shopee. Aí desceram a mão. A gente tem quase 100 posts por dia. De 100 posts, 4 são de Shopee. Fechou? Tem muito mais alto. As pessoas se venderam. Não sei o quê. Não, meu amigo. Foca no que é bom. As pessoas, elas querem apontar o dedo pro erro dos outros. Mas quando a gente aponta para lá, tem uns virados para cá. Olha para dentro.
Se você não tá olhando para dentro de si e tá querendo responsabilizar, culpar... Eu tinha um grande mestre, chama Décio Oliveira, dos caras mais fabulosos que eu conheço. Ele falava, tem culpa aí? Eu quero a culpa. Porque só quando eu assumo a minha culpa e minha responsabilidade, eu consigo mudar. Enquanto eu ficar jogando a culpa pros outros... Ou no contexto. Ou no contexto, vai dar cagada. Que pode até ser, assim, eu acredito que realmente, assim, o mundo é desigual, existe injustiça, as pessoas largam de condições completamente diferentes, isso é o fato. Mas, realmente, se você se apropriar da sua própria capacidade, das suas próprias limitações e estabelecer ali uma rota para você... Você sabe como eu fundei a IDB? Eu fiquei desempregado um tempo e eu não arrumava emprego de jeito nenhum. E aí eu comecei a fazer entrevistas e não me chamavam ou me ofereciam um salário muito, muito baixo. E eu tava no meu primeiro casamento na época e aquela situação, puta, o cara não vai pra frente e tal, aquela coisa. E aí eu fiz uma lista de pessoas que eu atendi pelas outras agências, sei lá, umas 100, e lá pelas tantas uma topou. É isso. Em um ano eu tava ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na vida. Na sua dor, nasceu o seu propósito. Foi uma das viradas. Tiveram outras profundas. Todo assim. mundo tem sua virada. E você precisa olhar para dentro de si e dar sua virada. Eu adoro empreender, eu adoro criar, inovar, fazer algo diferente, disruptivo. A gente precisa. Tá? Eu vou te contar o projeto que eu estou fazendo aqui, não tem nenhum problema. E você vai até me ajudar. A gente está querendo criar um portal de notícias boas, onde a gente fala de educação, capacitação, que as pessoas possam se desenvolver. Tá? É tipo eu vou checar lá, tô com uma dor, tem esse conteúdo, tem essa aula aqui, tem esse curso, tem só notícia boa. Você entende? É justamente para isso, para as pessoas crescerem, evoluírem. É o que está acontecendo de diferente do mundo. Né? As pessoas estão querendo se isolar, ainda mais, e elas vão se isolar mais. Eu não sei se você está vendo. Eu tenho grandes amigos que têm um QI muito alto, são muito inteligentes. Hoje os melhores amigos deles são inteligência artificial. Eles têm lá 60 assistentes, eles conversam o dia inteiro, a inteligência artificial faz o que ele quiser. Eu tenho um amigo que vai fazer 1 bilhão sozinho. É muito doido, velho. Já fez 1 milhão. Só que ele é um crânio. Só que ele fala, eu me sinto muito sozinho. A solidão tá... Se tem uma coisa que é democrática, é a solidão, né, cara? Ela não tem. Eu gosto barreiras. muito. O Resiliência Humana começou com uma frase que era assim: eu chego na minha casa, abro uma garrafa de vinho, encho o meu copo, sento na minha poltrona, bebo vinho. Isso é solidão ou liberdade? Depende de como você tá. Entendeu? O Resiliência é uma das primeiras frases que a gente começou. O Resiliência a gente fundou em maio de 2014 no Facebook. Inclusive tiraram a página do Facebook, 7 milhões de pessoas hoje do ar. Dona Meta, IA, ajuda, vai. Vai acabar os produtores de conteúdo, as grandes empresas vão dominar, a massa vai ser mais manipulada ainda. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Abre um canal de comunicação pra gente mostrar o que a gente tá fazendo. Não é possível. Agora existe um novo golpe dentro do Instagram. Eu postei um vídeo. Você postou um vídeo aqui nosso. Fechou? Aí o corte deu muita coisa. Aí chega um cara e fala assim, vai lá na Meta e denuncia que ele que produziu isso. E não tem nenhuma comprovação. E eles derrubam a minha página. Até provar. 4 meses. Aí esse cara me liga e fala assim, você me dá $2.000 ou eu vou dar mais 10 denúncias e você nunca mais vai voltar essa página. Porque não tem quem compra. O Facebook do Resiliência Humana caiu assim hoje. O cara fez uma denúncia que é ilegal, o vídeo é nosso, produzido por nós. A gente não tem com quem entrar em contato para falar que o vídeo é nosso. E... Cara... É muito doido. Pergunta sobre isso, então. Eu acho que não é E se você acha que eu tô duvidando, eu tenho as mensagens do cara aqui me ameaçando. Que história é essa de regulamentação das redes? E sob uma perspectiva positiva, já que você falou em assuntos positivos, o que poderia ser bom
nesse assunto, a gente sabe o viés de controle, de narrativas, etc. Acho que você pode falar isso também se você se sentir à vontade. Porém, você está apontando uma falha no sistema aí que talvez se houvesse uma regulamentação, talvez você tivesse. Eles regulamentam o que eles querem. O Tigrinho não pode regulamentar? Conteúdo pornográfico que está acabando com os casamentos e os relacionamentos no mundo, vai deixar? Então eles regulamentam o que eles querem. Se é para regulamentar, que a gente faça nesse contexto correto da narrativa real e verdadeira. Tá bom. Você entendeu? Então derrubaram a minha página 60 dias, porque eu pedi ajuda para uma instituição, uma ONG, Ajudar Brasil, para um menino que vai morrer e o remédio dele custa R$1 milhão. Agora lá o OnlyFans e o Tigrinho tá bombando. É meio maluco, né? Sim. Então, precisa ser um negócio justo. Cara, pra mim as bets tá acontecendo uma coisa que nem cigarro. Eu nunca vi. Assim, pra mim perdeu o controle. Cara, eu não assisto TV. Não, você tá vendo a Copa do Mundo. Estamos na Copa do Mundo, eu não sei quando você vai escutar isso. O Brasil perdeu, empatou de 1-1, primeiro jogo, Copa do Mundo 2026. Não sei quando você escutar isso. Cara, você entra pra assistir, seja, não vou dar o nome, mas no A, no B, no grande, no pequeno, na internet, todas têm bet. E ainda os caras falando, vai lá que eu tenho uns palpites legais pra te dar, e você vai dar. Porra, até eu já tô pensando em jogar. Eu sou cabeça boa, não entro nessas. Mas eu já vou fazer a fezinha lá. Tá surreal, né, cara? Você entendeu? Agora, controlar o conteúdo. Então, porque eu acho... muito maluco. Eu acho que tem certas coisas, por exemplo, eu acho que tinha que ter um canal de comunicação. Eu acho que tinha que ser uma coisa que tinha que ser estabelecido. Toda empresa que opera no Brasil precisaria ter um canal de comunicação para os seus clientes ou para os seus anunciantes ou para... Enfim, você precisa ter um canal de comunicação. Eu não vejo nenhum impeditivo com relação a isso. E não sei por que os caras não colocam, velho. É isso. Então, essa regulamentação aí funciona para quem tá no poder, velho. E simples assim. Mas deveria, mas então eu tô entendendo que você vê coisas que poderiam sim. Ser regulamentadas. Tipo quais? Coisas positivas que você acha que são melhorias positivas para as redes sociais. Você que é um cara que opera nas redes sociais bastante. Tipo de conteúdo que as crianças vão acessar. Tirar a pornografia, tirar a bet. Você entendeu? Colocar mais educação. Aprenda isso, leia isso. Disponibilizar músicas de qualidade. Você entende? É nesse sentido. Não tem um segredo. Não, mas assim, vamos lá, sei lá. O YouTube Kids hoje, sei lá, você consegue programar ele para o seu filho não acessar um determinado conteúdo. Isso, que a gente possa pôr limite em que vai consumir ou não. Não tem limite. Tá completamente... E aí, se você falar que... Eu fui no jogo do Brasil. Eu fui no jogo do Brasil. Tá? Brasil e Paraguai. Foi lá do Corinthians, como chama? Itaquerão. Não pode falar Itaquerão, é outro nome. Não pode falar? Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Cara, fica todo mundo filmando. Aonde vai chegar isso? Outro dia o cara falou, nós vamos virar ciborgue. Eu falei, você já é um ciborgue. Não, isso já... Eu sou um cara viciado em celular. Viciado. Eu já fui fumante, tá? Então, se eu quer vício... Sou viciado. Então... E aí o que eu comecei a fazer é um acordo que eu tenho com a minha mulher, por causa do nosso filho. Todo mundo, às vezes as pessoas que não têm filho me perguntam como é que tá o Heitorzinho de tela. Eu falo, o Heitor tá ótimo, o problema sou eu, cara. A gente se policia, tipo, meu, amor, larga o celular, por favor. Deixa eu falar um negócio meio maluco. Vou repetir isso. Milagre da Manhã, vai ler. 6 passos. Deus, silêncio, você vai orar, meditar... ou rezar, tanto faz. Visualização, palavras de afirmação, gratidão tem que ser por escrito. Tá? Eu tenho um livro que chama Minha Gratidão Diária, que vem daí. Ler algo positivo e um exercício físico.
nas minhas frases de afirmação, eu falo que apareçam na minha vida só pessoas que têm os mesmos valores que eu e quero construir uma sociedade do bem. Tá? O que é bom, o que é de verdade, é bonito, é vida, não tem como dar errado. Isso é um princípio de Aristóteles, tá? Filosofia. Tudo que é bonito, tudo que faz bem e tudo que é de verdade, não tem como dar errado. Aí chegou um cara do nada no meu Instagram, imagina que eu recebo 3.000 mensagens por dia no Resiliência. Ele falou, cara, eu tô com um produtinho aqui pra gente vender pras pessoas, custa R$ 9,90, mas tá revolucionando as pessoas. Você quer fazer um teste aí comigo? Ah, esse produto é do quê? Católico. Tá? A gente tem um produto evangélico, a gente tem todos lá. E a gente começou a vender o produto católico. Fazem 6 meses. A quantidade de depoimento das pessoas que voltaram a se falar, perdoaram o pai, começaram a ganhar dinheiro, deixaram as mágoas, a ansiedade e a depressão para trás. É um livro de 100 páginas, que você lê rapidinho, tá? Coisas positivas. Não importa. É um caminho, exercícios. Uma forma de olhar. Tá? Vou te dar um outro exemplo meu pessoal. Eu tenho as crianças, minha família é católica de origem. Eu falei, eu preciso voltar a ir à missa. Eu tinha as minhas práticas individuais dentro de casa. Nunca perdi a espiritualidade. Meu pai me levava com 6 anos de idade em São Judas. Eu ia lá acender as velas com meu pai me dava lá um dinheirinho, trabalho social. Meu pai ajudou, contribuiu na construção do Instituto Meninos de São Judas. Fechou? E eu falei, agora eu vou começar a frequentar de novo a missa por causa dos pequenos. Não é a missa em si, é o ritual. Os meninos já vão felizes para a missa, já cantam as músicas da missa. Entende? Já são super amigos lá de alguns meninos. Então, não é só a missa em si, é todo o ritual. O ser humano é feito de ritual. Então, são conteúdos positivos que mostram a verdade, o que é bonito e o que faz bem, tá? E as pessoas começam a caminhar. Simples assim. Eu estou enchendo o saco do cara que eu quero disponibilizar esse curso de graça para as pessoas. Tá? Por quê? É um caminho. Eu não estou falando que você tem que ser católico, entendam isso, que você tem que seguir a religião. Se você vai fazer terapia, se você vai ler um livro, se você vai assistir um filme, se você vai na igreja, se você vai meditar, se você vai... tanto faz. Mas é o caminho do bem, da verdade e do bonito. A verdade como ela é. Por que E as empresas que estão seguindo isso, já que a gente fala aqui muito de empresas... Elas já perceberam. Já perceberam. Eu entendo o que você está falando, mas por que a gente entrou num debate de uma relatividade daquilo que não é relativo, que nós sabemos? Assim, a quem serve... Eu já te fiz essa pergunta, né? Eles quem, né? A quem serve a relatividade dos fatos? Entende o que eu estou te perguntando? Os grandes, os que estão no poder. De enfraquecimento da população? Enfraquecimento da população. Eles estão dando tudo para a população. Estão falando que o errado é o certo, não é isso? Agora, o ser criminoso é o bonito. Fazer o errado é bonito. Você sabe... Eles estão dando tudo, mas eles estão perdendo o quê? Liberdade, eles não têm controle. Você sabe que o meu processo terapêutico foi bem profundo. Mas no meio dele, a minha terapeuta, a Hilda, ela disse pra mim assim... Eu nem sei se ela lembra disso, mas eu lembro. Eu era um cara rodeado de gente. Ela falou assim, ó... No ápice da sua recuperação, você vai ficar sozinho. E aí depois vem a outra fase. A outra turma. Eu fico até... E ela cantou algumas coisas. Ó, essa pessoa que você tá achando isso daqui, ó, vai acontecer tal coisa, tá? E aí eu falei, não, mas ela falou, não é por mal não que essa pessoa vai fazer. Vocês só vão se desconectando. E ela fez vários... Não deu outra. Essa coisa que você falou da energia de só se conectar com coisas boas, etc e tal, não foi a forceps, não. Foi pela dor, mas aí, a partir do momento que eu engato no caminho do amor, foi muito natural.
Só que essa questão da relativização, quando você vai ficando com a mente clara e quando as coisas vão ficando mais simples para você, elas se tornam um pouco mais difíceis na execução, que é essa coisa, acorda às 5 da manhã, faz tal coisa. Eu paro de culpar o outro e trago a autorresponsabilidade para mim. Primeiro que isso quebra um paradigma muito violento e você fica um pouco confuso acerca de quem você é, porque você acreditou a todo momento em falsas crenças, em falsas... Então você tem um choque ali. Acho que muita gente passou por isso que eu passei. Mas depois vem uma desconexão profunda com os que te rodeavam ali naquela época. E é uma fase de quebra de casulo mesmo, assim, triste. E aí, quando você vai falar a verdade, você é recebido com extrema violência. Extrema violência. E foi muito triste pra mim, cara. Isso. Não foi um processo... Eu passei pela mesma coisa. Agora tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Mas não é um processo assim... Pra quem tá assistindo a gente... Tem seu preço, viu, cara? Preço. Tem seu preço. Foi foda. Quando eu quase tive a experiência de quase morte e eu comecei meu trabalho de autodesenvolvimento humano, psicologia, olhar pra dentro, eu me afastei de todos os meus amigos. E aí eu comecei, junto com o Tadashi, fiquei 12 anos ao lado dele dando treinamento. Os caras falaram que eu era de uma seita. Falaram isso pra mim também. Aí depois de 12 anos, todos quiseram fazer. É porque agora é fácil, né? Você sabe que eu trabalho com investidor e com inovação. E eu falo uma coisa que cai muito mal aos ouvidos das pessoas, mas eu falo que não existe investidor anjo. Ninguém vai olhar pra você no fundo do poço e colocar dinheiro. Ou o cara já viu, ele não vai te ajudar. Ele tá fazendo aquilo porque... Pra ganhar dinheiro, ele construir algo bom. Ele tá vendo o valor daquilo que às vezes você não vê. E eu tenho muito esse debate com a imprensa também, né? Que a imprensa fala, não, precisamos de coisas novas. No final, é quanto a empresa faturou e se ela arrecadou investimento. Ela tá buscando a validação daquilo que já foi validado. É isso. E aí depois a imprensa é muito usada nesse sentido também. Ela usa e é usada. Muito dessas críticas que você está fazendo também, os bons jornalistas debatem isso. Positivos. Os bons jornalistas debatem isso. Mas diz uma coisa, você falou das mensagens. Duas perguntas. Primeiro, qual foi o post do Resiliência que virou o jogo para você? Se foi rápido, se foi devagar, quando a coisa começou a crescer? E se você recebeu alguma mensagem muito tocante, cara? Tem várias. O Facebook começou... O Resiliência começou no Facebook. Eu queria levar para as pessoas aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu estava em Maresias, na minha casa, minha esposa ainda era minha namorada, eu falei, eu quero criar uma página no Facebook, naquela época que tinha comunidade, isso em 2014. Ela falou, como vai chamar? Aí eu falei, queria minhas iniciais. Robson Amushi, Resiliência Humana, RH. Ela falou, como vai ser o R? Eu falei, eu queria resiliência, porque a minha história é de resiliência, minha família é resiliência, eu gosto muito dessa palavra. E o H? Ela foi dar um mergulho no mar, ela voltou humana, resiliência humana. Ali nasceu resiliência humana. Uhum. E a gente criou ali e isso funcionou. Depois de algum tempo, eu já estava lá fazendo meus treinamentos, me desenvolvendo, estava fazendo uma formação que chama Expansão de Consciência, que é uma formação de 2 anos e meio onde você vira o seu próprio terapeuta. E num desses movimentos, era o Natal, e eu fiz um negócio que chamava o Pote da Gratidão. Que era um aquário, aquele aquário redondinho. A gente pôs uma flor de lótus dentro e todo dia você anotava o papelzinho pelo que você é grato e jogava lá. E a gente começou a fazer o Pote da Gratidão. E aí no Natal eu fiz isso físico. E eu dei para um monte de pessoas esse Pote da Gratidão. E aí uma artista bem famosa compartilhou isso. Em um dia entrou 80 mil pessoas numa comunidade no Facebook. Não existia Instagram, hein? Tá? Para você que acha que o Instagram sempre... Não tinha. A gente não tinha nem celular na nossa época. É verdade. Tá? E aí isso aí começou a crescer. Aí acho que o Instagram foi em 2015 que lançou, se eu não me engano. Tá? E aí minha esposa falou, lançou um Instagram aí só para quem é convidado. E não sei por que cargas d'água eu fui um dos primeiros a ser convidado. Era só convidado no Instagram. Você recebia um e-mail e entrava.
E aí eu liguei o Facebook, que já tinha 8 mil, com o Instagram. E larguei o Instagram lá durante 2 anos. E a gente começou a postar no blogs. E o blog já entrava dentro do Facebook pelo negócio que chamava Instant Articles. Que o blog puxava para dentro e os caras punham os anúncios dele. Lá eu ganhei muito dinheiro. E aí depois de sei lá quanto tempo eu entrei no Instagram, eu tinha lá 100 mil seguidores com 2 publicações. Isso a gente tá falando em 2016. E aí eu conheci um português meio maluco que falou, ó, a gente tem uma chance aqui de ajudar as pessoas e ainda ganhar um bom dinheiro. E esse português me ajudou muito. Você tem algum amigo português? Eles são diretos, cabeçudos, e quando eles entram é muito engraçado. E foi nesse sentido que a gente começou a fazer esse movimento disso. E aí eu tenho uma outra publicação que a gente colocou assim, você quer tomar a pílula azul ou a pílula vermelha? Do Matrix. Isso era uma automação para o meu livro, que chamava... Eu tenho um livro que chama Pílulas de Resiliência. Best-seller, tá? Tem quase 100 mil livros vendidos. E o ManyChat, você colocava a pílula, o ManyChat te mandava o link do livro. Só que o post foi muito bem programado, mas a gente não tinha intenção de dar tanto. Se eu não me engano, teve mais de 200 mil comentários. Isso é muita coisa. Não, 200 mil comentários é comentário pra cacete. Derrubou o ManyChat. O presidente do ManyChat, sabe o que é o ManyChat? Uhum. Respostas automáticas dentro do próprio... Me ligou, eu fiquei amigo do presidente do ManyChat nos Estados Unidos. Que ele queria entender o volume, como é que eu criei aquele volume. A Meta entendeu que era spam, mas não. A gente viralizou um dos primeiros posts em cima disso. Caiu Resiliência, caiu o ManyChat, caiu o Facebook, caiu tudo. Tá? Muito doido. E pedido de ajuda já teve desde pessoas muito carentes até artistas muito famosos. Eu já estava numa live, eu e Bruno Avelar, não sei se você sabe quem é o Bruno Avelar, grande amigo meu, foi meu cliente também, meu paciente, adoro ele, um cara disruptivo total, que através das relações aí tá ajudando gente pra cacete também. E aí entrou uma famosa lá e falou assim, e eu vi na hora. E aí eu falei assim, eu vi que você tá meio desesperada, eu vou mandar meu celular aqui, você me chama? E aí eu terminei a live, ela mandou o telefone, ligou, ela veio direto pro meu consultório, a gente conseguiu acalmar. Ela ia famosona, hein? Ela deve ter mais de 20 milhões de seguidores hoje. O que leva uma pessoa para esse lugar? Não podia mais contar com... Não confiava mais em ninguém, vamos dizer assim. Então, para ela colocar... Eu tenho mais 200 mil outras pessoas... de pedido de ajuda. A gente recebe 3 mil mensagens por dia de pedido de ajuda. Então a gente já viu de tudo que você possa imaginar. Tá? Desde agressão a fotos. E a galera se abre na internet. Isso é muito louco, né? As pessoas Porque falam, né? o Resiliência se tornou um porto seguro. Que a pessoa, como a gente foi um dos primeiros, ela vai lá para buscar um conhecimento, uma palavra, uma aula, uma live disso. Então virou referência. Como você separa isso? Deixa eu reformular a pergunta. Como você não se envolve a ponto de ir pegar na mão mesmo e se colocar... Terapia. Muita terapia. Que eu não sou... Hoje quem tem acesso às mensagens do Instagram são 2 pessoas, eu e mais uma. Porque qualquer pessoa que começar a ler lá vai entrar em depressão. Uma das primeiras coisas que você aprende na psicologia e você aprende também pela constelação familiar, muita gente não gosta, mas é a técnica, não estou falando do coisa, se portar num lugar neutro. Tá? Então eu entro sem conhecimento, sem medo, sem intenção, sem troca de energia. Você pode ser o estuprador como o estuprado. Eu vou agir da mesma maneira terapeuticamente. Sim, psicologicamente. Eu não me envolvo no problema dos outros. É difícil pra cacete, mas é treino. Tá? Existem as transferências e cotransferência. Você começa a atender alguém, você começa a visualizar inconscientemente, como seu pai. Isso na psicologia, claro, transferência e cotransferência. Tá? Você se identifica e não sei o quê. Então tem toda uma preparação para isso. Mas eu já
quase tive o piripaque de querer abraçar o mundo. Entende? De querer cuidar de todo mundo. Mas eu vi que eu tenho que cuidar de mim, da minha família, dos meus pais, dos meus amigos, para ter uma cadeia. Né? Então precisa estar todo mundo bem para eu poder chegar e alcançar nisso. O que muitas pessoas falam, ó, eu vou me abandonar para cuidar dos outros. Não dá. Eu faço uma brincadeira que é bem... É foda. Quem são as 5 pessoas que você mais ama? Eu tenho que responder? É. Minha esposa, meu filho, meus pais, minhas irmãs. E seu nome vai entrar quando nessa lista? Boa. Boa. Você entendeu? Então as pessoas não estão nem olhando para si, não estão se cuidando, não estão se trabalhando e querem salvar o mundo. Calma, velho. Menos. Como diria um amigo meu, menos. Menos. Entendeu? Menos. Vamos começar pela gente, pela nossa família, organizando um pouquinho de cada. E aí eu fui aprendendo isso, mas sempre num estado neutro. Imagina que eu atendo às vezes 8, 10 pessoas num dia. Eu gosto de atender pra cacete, tá? Eu adoro atender individual, Você é em psicólogo, grupo. psicanalista? Já estudei tudo, tá? Uhum. Mas hoje eu sou terapeuta. Uhum. Eu faço meu trabalho de mentoria, te ajudo a criar seu produto, seu serviço. Dou a metodologia da Gallup, que é muito forte, muito boa. Eu coloco dentro das empresas e aí eles querem que eu coloque dentro da família. Às vezes eu começo a atender individual e levo para a empresa. Então tem os dois caminhos. Eu atendo família, pai, mãe, irmãos. Eu vou trilhando um, outro, vou alinhando todo mundo. E cabe todo mundo de uma forma amorosa e respeitosa. Mas imagina que eu vou atender 8, 10 pessoas e eu vou me envolver na vida de todo mundo. Eu chego em casa, eu quero morder minha orelha. Você entendeu? Uhum. Então, é numa neutralidade, numa paz. Eventualmente tem alguma outra história que pode passar um pouquinho desse limite, mas Sim. você... Mas mesmo assim eu tenho a técnica para fazer isso sair de mim. E vou falar uma outra coisa aqui bem clara. Se você faz terapia, se você faz mentoria, se você faz psiquiatria, se você faz... pergunta para o profissional que te atende se ele está fazendo terapia. Eu faço 3 terapias. Se a resposta for não... Não fica com esse cara. Cara, o que você acha de terapeutas que atendem pessoas da mesma família? Eu acho difícil. Santo de casa não faz milagre. Eu não atendo ninguém da minha família. Não. Desculpa, eu me expressei mal. Tipo, eu quero fazer a terapia individual com você e a minha esposa também. É porque eu faço terapia de casal. Ah, não, mas a terapia de casal é uma coisa. Eu tô dizendo... Eu faço terapia de casal, terapia familiar. Eu ponho 5 famílias, 5 pessoas da mesma família na mesma sala. Mas aí é bonito pra cacete. Mas a ideia é fazer familiar ou... É porque tem uma confusão nisso. Eu já ouvi, pelo menos... Bom, não sou um especialista. Que não pode. Que não pode. Pode ou não pode? Como pode? Se for individual, você está fazer terapia comigo individual. Você me procurou porque você tem um problema seu. Eu não posso atender outra pessoa. Agora, se você chegou e falou assim, Amush, eu quero fazer terapia de casal. Não, lógico. Meu filho está dando problema. Ou minha casa está insustentável. É um outro tipo de trabalho. Entendeu? Então, vou contar um caso que eu posso contar, que já viraram minha amiga, que eu atendi esposa, marido e os 3 filhos. Eles não conseguiam viver na mesma casa. E aí eu fui atendendo individualmente cada um e no final do mês a gente juntava todo mundo na mesma sala. Hoje essa família é a família mais bonita. Porque eles entenderam que cada um tem as suas qualidades, um é mais quieto, um tem um talento, um tem uma linguagem do amor, um se comunica de um jeito, outro se comunica do outro, e um aprendeu a respeitar o outro. E eu vou em jantares na casa dele, hoje a gente ri. Você entende? Porque virou mais amigo do que... Então, como eu venho de uma família onde eu tenho 37 primos, meu pai tem 7 irmãos, minha mãe tem 3, os natais na minha casa era de 30, eu fui o primo que nunca brigou com ninguém, que sempre achava um caminho comum. Eu era sempre o que organizava a bagunça. Então eu aprendi desde cedo a lidar com essas... Eu era o gordinho que era amigo de todo mundo. Não dá nem pra imaginar você gordo. Perdava 157 quilos. Você é o segundo cara que vem aqui que é magro. O outro é o Rodrigo Baraldi, também magro, virou corredor.
Ele me contou também, pesava... Acho que é isso aí. Ele desmaiou amarrando o cadarço. Contou aqui pra mim. Eu tinha 157 quilos, pressão 20/18, pré-diabético, remédio pra dormir, remédio pra acordar, bebia que nem um maluco, prestes pra explodir. Aí eu fui fazer a cirurgia bariátrica. Porque eu achei que era o caminho mais rápido. Só que eu me ferrei pra caramba. Todo o caminho mais rápido. Tudo que é bom, tudo que você quer tem que ser construído devagar. O caminho mais rápido para você alcançar o seu resultado é indo devagar. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa é um pouco polêmica e provocadora. Bora! O caminho da terapia ou dos livros ditos de autoajuda, eles sempre foram vistos por uma parte da academia, dita academia, como uma ciência menor, ou uma não ciência, ou etc e tal. E houve muito um processo de descredibilização desses processos de autoajuda ou de desenvolvimento de autoconhecimento. Lá atrás, eu me lembro isso, eu na faculdade. Vão passando os anos e a demanda que surge são essas demandas que não são encontradas na academia mesmo, nas literaturas, nas ditas ciências, etc e tal. Como é que você lidou com isso para, de alguma forma, provar para si, provar para outros, se você já... Enfim, porque é um problema essa questão de como as pessoas interpretam... Eu precisei vivenciar para acreditar. Eu acreditava e eu falava que terapia era para louco. Eu era o cara que falava, terapia é para louco, eu não preciso disso aí não. Eu me viro. Só que teve uma hora que eu estava no fundo do poço. Muitas pessoas vão precisar passar para o fundo do poço para acreditar que é real. Tá? E como tudo na vida, existem bons profissionais. E existem mal profissionais não tão bons. Existe o advogado bom, existe o advogado ruim. Existe a assessoria de imprensa boa, a que só quer comprar coisa paga. Então, escolha os profissionais que tenham embasamento, que tenham já resultados, que tenham instrumentos, ferramentas, estudo para você fazer isso. Eu só consegui chegar onde eu tô porque eu tive do lado de grandes mestres. Pessoas... Você pode citar alguns? Posso. Décio Oliveira, Fábio Júnior, é o nome dele. Tadashi Kadomoto, Tony Robbins, eu fui do platínio do Tony Robbins dos Estados Unidos, acompanhei ele durante um ano. Milton, que é junto com Léo Matos, fundador da psicologia transpessoal no Brasil. Fora Maria Tereza, alguns mais não tão conhecidos, Adriana Campidelli, que eu falei. Eu tive Flávia Mendonça, que é uma das psicólogas. Quer resolver problema, vai lá que ela vai te dar, mas você vai já preparado. Ela foi psicóloga da minha esposa e é só soco no... Você não vai lá pra sair feliz, não. Você vai lá pra sair mais bravo do que você chegou. Eu já vomitei depois de uma sessão de terapia quando você sai bravo. Cara, eu já passei mal depois de uma sessão. A verdade chega de passar mão. As pessoas têm que olhar pra realidade como ela é. Entendeu? Então, eu passei mal numa sessão de terapia. E hoje tem muita gente boa, tá? Muita gente boa, até na internet. Vai atrás que tem muita gente boa. Porque todos esses que são bons, eles passaram por isso. Existe um livro que chama Ordens da Ajuda. Tá? Bert Hellinger. E ele fala, eu só posso ajudar o outro naquilo que eu já resolvi dentro de mim. Muitas pessoas estão ajudando numa coisa que nunca resolveram. Eu sou coach financeiro, estou devendo no banco. Mas isso é... lógico. Entendeu? Eu vou resolver o seu problema com o seu marido e nem casado o cara é. Tem um psicólogo, eu não vou falar o nome, ele nem é brasileiro, ninguém vai conhecer. Ele só fala de relacionamento. Ele é bom, mas ele tem 4 separações e nunca conseguiu. Falou que não vai casar mais. Ele pode entender de relacionamentos. Mas você sabe, cara, que... É muito doido. Legal esse tema. Dá pra gente puxar uma coisa sobre isso. Sobre o casamento.
O que pode ajudar, se você pode dar aí 3 ou 4 ou 5 dicas para manter um casamento saudável? Qual que é a base do relacionamento de casal? Eu já falei aqui. Sexo? Trocas. É que Equilíbrio. você tinha falado de sexo. Nossa, minha esposa vai me matar essa resposta, cara. Eu faço algo por você, você faz algo por mim. Desde que essas trocas sejam alinhadas, Puta, vai, fala. tá tudo bem. A minha troca com a minha esposa, eu provenho, eu cuido, dou segurança e ela cuida da casa, cuida das crianças, faz tudo funcionar. Agora as crianças já estão ficando mais tempo na escola, ela tá querendo empreender de novo. É um novo acordo. São novas trocas. Então essas trocas têm que ser alinhadas o tempo todo. Toda quarta-feira eu saio com a minha esposa para jantar. A gente tem o nosso momento, toda quarta. Não é a DR, é o AR, alinhamento de relacionamento. Então eu tenho um alinhamento com ela. O que está certo, o que está bom, o que eu quero mudar, o que eu não quero, o que a gente pode, o que a gente não pode. Todo final de ano, ela faz o projeto de vida dela individual, eu faço o meu projeto individual e a gente tem um projeto de vida familiar. Ninguém deixa suas coisas de lado para estar dentro de uma família. Sim? Manter a precedência. Você entende o que é precedência? Não, explique. Meu filho vem correndo de 8 anos. O 4 vem no colo da minha esposa. Quem que eu beijo primeiro? A esposa, caralho. Ela que veio antes. Depois o de 8. Depois o de 4. A prioridade ali, a rainha do lar, é a Jade, minha esposa. Ela é a mais protegida. Ninguém mexe nela. Isso é coisa de homem. Entrar um cara que vai matar, tem as mulheres, eu vou me jogar na frente das mulheres. Protege essa mulher como a alma da família. Você entendeu? Então, tem isso também. E aí tem 4 dicas com Robson Amushi para você ter um casamento feliz. Primeira dica. Fique em paz com os seus pais. Faça terapia para deixar as mágoas, as dores, as carências com a sua família de origem. Porque se você não curar isso, você vai dar porrada em quem? A esposa. Vou contar uma história disso para vocês entenderem. No meu primeiro ano de casamento, minha esposa virou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, ela é meio sarrista às vezes, nós vamos brigar todo dia? Só para eu me preparar. Porque na minha casa era briga todo dia. Eu estava repetindo uma história dos meus pais. Uhum. Você vai falar alto o tempo todo, vocês já perceberam que eu falo alto pra caralho. Já vi ele baixando o volume ali, o Gabriel, umas 3 vezes. Uhum. Porque eu sou italiano com libanês, ela é de Goiás, a vozinha dela fala baixo. Fala tudo assim quietinho. Você entendeu? Troca equilíbrio. Eu falo alto às vezes, ela fala alto às vezes. Eu falo baixo. Você vai trocando até tudo isso. Então deixa as carências da sua família de origem para trás. Se você quer um livro muito bom, 37 páginas, que resolve isso, Onde Estão as Moedas? Acha esse livrinho aí, eu tenho em PDF. Compra aí, custa R$14. Onde Estão as Moedas? João Bacardi Garriga, acho que é o nome do autor. Lê esse livro que vai resolver sua vida. Segundo passo para um relacionamento saudável. Feche os relacionamentos passados. Se você quer ter um relacionamento saudável com alguém, construir, pergunta, como foi seu último casamento? Ah, não falo com aquela... Os caras vai crescendo os animais, você sabe, né? Começa com uma gatinha, termina com uma vaca, um porco. Tá? Finalize os relacionamentos passados. Porque se você não finalizar os relacionamentos passados, você vai trazer toda a carência, toda a angústia, toda a raiva para dentro desse relacionamento. E vai repetir de novo. Terceira, acaba com as crenças limitantes. O que são crenças? Aquilo que te faz agir dessa forma ou não. Tá? Não leve crenças de não... Crenças... Troca a crença. Vou dar um exemplo de outra crença. Mulher bonita trai. Dinheiro é sujo. Isso é crenças. Existem crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Cuidado com o que você fala. Tá? E quarto passo, mais importante, eu chamo de compatibilidade. São os 4 Cs. Tá? Primeiro C, consciência. Seus valores têm que ser parecidos com o da sua esposa. Você entende? Meu valor é honestidade, alegria, amorosidade.
Não dá pra eu estar com uma que é festa, liberdade, Entendi. entendeu? Os valores têm que ser esses compatíveis, tá? Segundo C, cabeça, projeto de vida. Seu projeto de vida não pode ser muito diferente da sua esposa. Olhou para outro lado, já era. Eu fiz a separação de um casal onde o cara olhava pra A mulher pra Z. Falei, ou vocês alinham ou é melhor separar. Um quer morar em Moema, o outro quer morar na Granja Viana. É justamente, um quer 17 carnaval em Salvador, o outro quer ter uma família. Quando eu conheci minha esposa, eu falei, quantos filhos você quer ter? Ela falou, 2, 3. Eu falei, pode ser 4? Eu topo. E foi. Você entendeu? Um casamento são duas pessoas imperfeitas que não desistem uma da outra o tempo todo, incentivando a ser melhor. Tá? Não é na crítica. É no incentivo. Minha esposa não fala, você vai pro bar de novo. Ela fala, comprei uma calcinha nova. Uhum. Você entende? Eu tenho códigos com a minha esposa. Se ela ligou aqui 3 vezes, eu tenho que parar o que eu tô fazendo para atender. Se ela ligou 2, é algo importante. Se ela ligou 1, é para bater papo. Eu tenho uma outra código com a minha esposa que é assim, a gente tá sentado numa mesa. Ela começa a falar algo que eu não quero que ela fale. Eu falo, você tá com sede? Quer que eu peça uma água? Então eu chego bravo em casa, ela falou, vou pegar uma aguinha para você. A água é que a gente já tá num limiar, de briga. Eu tracei isso com a minha esposa. Minha esposa, quando ela quer transar, ela põe umas roupas mais sensual, eu já entendi. Você entende? A gente homem é meio cabeção, a gente tá no nosso mundo, não presta atenção. Tá? Terceiro pilar de um casamento da compatibilidade. Terceiro C, coração. Vai estudar as linguagens do amor. Tá? Minhas linguagens do amor. Mimos e atos de serviço. Minha esposa deixa um... Nem ela que faz, às vezes, mas às vezes ela compra lá uma bandejinha de sushi, ou ela deixa um beirutinho no micro-ondas, eu falo, essa mulher me ama, pra caralho, porque eu sou de atos de serviço. Precisam fazer algo pra eu me sentir amado. Minha esposa já é de toque e elogio. Se eu não tocar nela e elogiar ela, não funciona. Então tem o toque, tem o elogio, palavras de afirmação, atenção, tempo de qualidade, meu filho maior é tempo de qualidade, mimos e momentos, e atos de serviço. E o último, C, é o corpo. Tá? Vai fazer um esporte junto. Vai se alimentar da mesma maneira. Eu sabia que eu fiz uma separação num casal que um era vegano, a menina se tornou vegana e o outro era carnívoro. Eles não conseguiram chegar num acordo. Não dá, né, cara? Porque é um estilo de vida muito Mas é que diferente. mudou depois do negócio. Mas isso faz parte. Né? E aí a mulher não queria abrir mão. Não tem mais carne em casa. O cara fala, como, velho? Eu vou comer mais carne? Eles se separaram. Tá? E se quer ser feliz com a sua esposa, faça esporte juntos, vá viajar, tenha o seu tempo, só vocês dois. Para andar na praia, para ir num parque, tomar uma cerveja, fazer um esporte, tanto faz. Uhum. Então tem esses 4 Cs aí, e a compatibilidade e esse espaço para você ser feliz num casamento. Mas a base, de novo, é o equilíbrio. Eu ia falar, mas como eu já tô dando só bola fora... Qual a base do casamento? Sexo. Nossa, minha mulher vai me matar. Qual o problema? Tem que ter. Mas eu acho que existe um tabu com relação a isso. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para isso que você falou que eu acho fundamental, que foi fundamental para mim. Falar baixo. Eu acreditava que porque eu tinha razão, tinha que gritar. Eu tinha o direito de gritar ou de falar alto. Isso só me trouxe tristeza na vida. Hoje, como você tem esse código do copo d'água, sabe um imã, quando ele gruda na geladeira, mas tem uma distância que ele já vai sozinho. Eu me afasto em situações que eu vou perder a cabeça, em qualquer uma. É treino, como academia, etc e tal. Sabendo que eu sou uma pessoa que às vezes, eventualmente, eu vou estourar e vou falar coisas das quais eu me arrependo, porque às vezes você não quer se comunicar, você só quer machucar. Eu me afasto e paro de falar. E o exercício de falar baixo, porque eu também vim desse lugar, desse lar confuso, etc e tal, foi horrível, cara. Eu não faço mais isso. Eu não grito mais na minha casa. É isso. No treino, na base do treino. Cara, a gente tá chegando no final. Existe a comunicação não violenta. Rosenberg Marshall. O livro é meio difícil de ler, mas assiste umas palestras aí no YouTube, usa pro bem, no YouTube, no Instagram, no TikTok, pra você procurar comunicação não violenta.
quando nasce a empatia através de um pedido, de entender a necessidade, o sentimento e olhar para o fato como ele é, sem julgamento, sem crítica, você começa a manipular as pessoas pro bem, tá? Às vezes a gente acha que a gente sabe a intencionalidade das pessoas por trás e não sabe. A gente só pressupõe alguma coisa e às vezes a carga emocional ela advém dessa predisposição que a gente tem de julgar. Cara, pra gente fechar... Falamos, hein? Falamos, velho. Eu falo pouco e você fala pouco também, né, cara? E é mais 2 horas aqui, velho. A gente marca outro. Então, vai ter que ser. Diz uma coisa pra mim, a primeira coisa. Você falou algumas vezes, qual o serviço que você oferece para as empresas? Metodologia da Gallup, tá? Procura aí www.gallup.com, sou certificado no Brasil. Eu ponho a sua empresa para até 40% a mais de faturamento, 72% menos de atrito, acabo com o turnover, ela está alinhada com a NR1, então eu identifico os talentos e os pontos fortes de todo mundo. Qual que é a diferença de um talento para um ponto forte? Talento é do ser, tá? Você já nasce com isso. O ponto forte é do fazer, tá? Então você faz com excelência, com consistência e com consciência. Tá? Então, quando você descobre o que o seu outro colaborador tem de bom, você acha que cada um dentro da sua empresa tem de melhor e a gente foca no que tem de melhor, faz as parcerias poderosas e a empresa alcança o seu resultado muito mais fácil, porque acaba a competição, para ser mais claro. Faço terapia, atendo individual, famílias, como a gente falou aqui, profissionais. Tenho a minha mentoria onde eu crio o seu método, crio a sua palestra, te ajudo a se expressar. Fiz teatro, fiz esse improviso, então ajudo as pessoas a se soltarem para estar no palco e fazer esse movimento. Tenho meus livros, tenho... As outras coisas não são serviços Tá bom também, né? mais públicos, mas é mais nessa questão de pôr... Eu estou pondo em algumas empresas a NR1, que agora é obrigatório, mas eu uso muito essa metodologia da Gallup. E uso aqui também a metodologia de entender a cognição da pessoa para ver se ela está no lugar certo. Pessoas que estão pressionadas no trabalho e não conseguem dar, às vezes, resultados, é porque a tarefa que você está dando é muito complexa para a cognição dela. Então, alinha a cognição com a complexidade. Entende isso ou não? Eu entendo. Quer um exemplo bem para as pessoas entenderem? Por que o McDonald's funciona em todos os lugares do mundo e o sanduíche, às vezes, a maioria, 90% das vezes, é o mesmo sabor? Responde, pode responder. Porque eles diminuíram o tempo de tarefa para qualquer pessoa com qualquer cognição conseguir repetir aquela tarefa. Então, se você for no McDonald's, o cara que põe a fritadeira com a bandeja, com a batata no óleo, ela põe, espera o barulho, bate aqui e joga. Aí vem outra pessoa que pega, joga trabalhei o sal. no McDonald's, foi meu primeiro emprego. Não é assim? Então são mini tarefas. Então você precisa alinhar a tarefa com a cognição da pessoa. Exemplo, eu jamais, minha cognição, jamais faria eu ser um presidente de uma Johnson. Imagina a complexidade de fatores que o cara tem que ter para conseguir gerir. O cara tem que ser um nível 5, 6 para conseguir. Eu sou um 3 alto 4. Você entende? Então tem que saber achar a complexidade. Isso a gente acha, às vezes você está comprando mais pessoas, contratando mais pessoas para ter mais, e não é isso que vai resolver seu problema. É uma pessoa que já está lá dentro, que cognitivamente consegue olhar para aquele problema, aonde está o gargalo, e ainda a gente disponibiliza o que ele tem de melhor, ainda trabalha o emocional dele e alinha a sua cultura da sua empresa. Sabe o que tem no McDonald's que é muito louco? Por um lado é louco, por outro estranho, mas você tem que responder ok, obrigado. Para todo mundo. Para tudo. Não tem discussão. Ok, obrigado. E acabou. E foi meu primeiro emprego no McDonald's, porque eu estudava em escola estadual e eles foram lá na escola, e aí eu saía da escola tipo 10 pro meio-dia e meio-dia tava no McDonald's já. Cara, eu trabalhava 4 horas por dia. Ganhava R$1,50 por hora. Eu tenho isso na minha carteira. Foi desse lugar que eu vim. Velho, eu ficava arrebentado, fisicamente falando. E tem gente que ainda chega lá e maltrata os caras. É extenuante. Não, pelo amor de Deus, não tô falando... Foi meu primeiro emprego, foi muito importante e eu fui muito bem tratado. Mas a cozinha da outra... Porque eu também lavei muito prato quando eu morei na Irlanda. Não tem...
eu nunca executei um trabalho tão pesado quanto o trabalho de cozinha. O trabalho de cozinha É estressante. e fisicamente ele exige. Você se movimenta todo, assim. É muita coisa, cara. Porrada. Uma mensagem final? Olha pra dentro de si. Para de querer mudar os outros e mude você. Já dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver nos outros. Porque ficar aí só olhando para os problemas e não para a solução vai dar caca uma hora. Boa. Galera, vou ficando por aqui. Obrigado, galera. Pô, espero que você tenha gostado, cara. Pô, foi bom pra cacete. Valeu. Bom Boa. pra cacete. Vamos fazer mais. Isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Todos os links do Robson estão aqui na legenda e na descrição. Clique, compartilhe, comente, reclame e gere engajamento. Valeu, obrigado, tchau. Fiquem com Deus.